Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma entrevista com alunos, né, que decidiram controlar as finanças, decidiram começar a investir para alcançar a liberdade financeira através dos investimentos. E hoje eu estou aqui com a Stephanie, que é uma das primeiras alunas que eu tive, acho que em julho. Foi quando que você entrou, Stephanie? Você lembra? Ai, acho que foi em julho mesmo, foi no meio desse ano. No meio desse ano. Então, eu queria que você começasse contando um pouco sobre quem é você, com que você trabalha. Ah, então, meu nome é Stephanie, né? Eu sou engenheira civil e eu sempre quis aprender sobre investimentos, né? Porque é, eu acho muito interessante a gente se preocupar com o nosso futuro, né? Então, eu sempre procurei cursos sobre investimentos. E por isso que eu encontrei o do Arthur, né? E a grande diferença que eu vi dos outros que eu tinha comprado e o do Arthur é que com o Arthur a linguagem é mais fácil. Eu consegui aprender melhor. Porque eu tinha curso, eu tinha comprado outros cursos, tinha tentado estudar, mas eu não tinha coragem de investir em nada, ficava sempre na poupança, meu dinheiro. Uhum, Aí entendi. quando. Isso. E antes de fazer o curso, você falou que você investia na poupança. Quais outros investimentos você chegou a fazer? Então, a maior parte ficava em poupança, porque eu estava tentando entender para onde eu queria colocar aquele dinheiro, então ele ficou muitos anos na poupança. E eu tinha feito também aquele título de capitalização com a Caixa. Acredito que foi só nessas duas experiências que eu tive, foi capitalização e poupança. E desde que você começou a poupar dinheiro, você já se preocupava com esses investimentos ou é algo mais recente? Porque você Então, disse, eu queria aprender a investir, eu comprei alguns cursos, mas não aprendi. Mas sim, desde que você começou a poupar, vários anos atrás, você já tinha essa preocupação? eu tinha, assim, preocupação com o futuro, né? Mas essa visão de independência financeira surgiu também com o teu curso, né? De investir sempre todo mês um pouco, fazer esse valor render e você conseguir a liberdade financeira, né? Aos poucos. Então isso também, essa mentalidade também surgiu com teu curso. Porque até então eu queria guardar para alguma eventualidade. Eu deixava na poupança porque eu podia precisar a qualquer momento. Assim, também pensando em alguma coisa no futuro, mas nada muito delineado, assim, nada muito claro na minha cabeça, assim, o que eu queria fazer, né? Uhum. E hoje você já tem algum planejamento quanto a isso? Sim, aí eu comecei a sempre separar um tanto, porque depois do curso, né, eu vi assim que eu precisava ter uma meta, ter um objetivo definido, colocar isso em valores, né, de acordo com o que eu ia poupar por mês, fazer um plano com uma data definida, né, que foi toda aquela conversa que você teve no curso, para poder atingir um objetivo que agora é a minha liberdade financeira, né? Eu quero, sim, daqui não sei quantos anos eu vou conseguir, mas assim, daqui uns 10 anos, ter uma renda mensal fixa ali, de acordo com os meus rendimentos, né? Mas eu tenho um plano definido para 5 anos, Uhum. que eu estabeleci com o curso, né? Ah, sim, entendi. E você disse que investia na poupança por anos e chegou a fazer um título de capitalização. Como que você se sentia nessa época? O seu microfone está desligado. Agora sim. Ah, voltou? Voltou. Então, eu me sentia perdida, porque eu não sabia. Eu sabia que existia investimentos melhores, eu ouvia falar de bolsa, eu ouvi falar de assim, CDB, mas eu não tinha ideia o que era, eu não compreendia muito bem. E para mim, a poupança era segura.
porque eu podia tirar a qualquer momento e sempre ele estava rendendo um pouquinho ali por mês. Então, eu tinha uma certa segurança na poupança e, por desconhecer as outras formas de investimento, eu não expandia muito isso. Eu sabia que eu tinha que procurar. Eu até tentei procurar, mas eu não conseguia entender. A linguagem dos outros cursos que eu fiz era muito complicada, era muito assim, técnica, usava muitos termos assim, e não explicava direito, ia jogando assim, os termos. E você não, você já foi explicando, né, que era cada coisa, assim, eu achei bem didático. Para mim foi muito bom. Entendi. E hoje você já saiu dessas opções? Aonde você está investindo? Agora eu já fiz os pilares, né? Só o pilar da renda variável que eu ainda não comecei, mas eu estou estudando, como você ensinou, né? Estudar as ações, é que a gente mais se identifica. Mas então eu já tenho a minha reserva, né? De emergência, já tenho ela já definida. Já estou no pré-fixado também, tesouro pré-fixado. Tenho também um pouco em CDB, LCI. É mais fixa mesmo, que está por enquanto o meu investimento, mas eu já estou separando uma parte para começar no variável também, de acordo com as suas orientações também. Uhum. E também muita gente acha que precisa só da renda variável para ter resultados, né? Tipo assim, a renda variável ela tem um potencial de retorno melhor, mas nesses investimentos que você já está, você já consegue ver que o rendimento é muito melhor do que a poupança? Sim, muito melhor. Eu estava acompanhando, assim, tipo, é bem mais vantajoso, né? E hoje, assim, aí eu começo a pensar, falo assim, gente, como que eu estava deixando na poupança? Se eu tivesse colocado desde lá do começo, nesses outros, né, investimento, nossa, eu tinha conseguido um rendimento muito melhor, né? Mas ainda bem que teve tempo, né? Sim, ainda bem que sempre dá tempo, né? Você ainda está muito nova É, ainda e mesmo para as pessoas que estão numa idade mais avançada, eu costumo dizer que vale muito a pena, não só pelo resultado que a pessoa pode ter, mas para as pessoas que também estão ao redor delas, entende? Tipo assim, você consegue ajudar outras pessoas e principalmente transmitir esse conhecimento. Acho que é um ponto muito importante. E hoje, com esses investimentos que você faz, como que você se sente? eu me sinto mais motivada a poupar, a investir todo mês. Você se sente motivado, porque você vê que aquilo está funcionando. A poupança eu deixava lá e esquecia, porque eu passava meses, eu olhava lá, estava quase a mesma coisa que estava lá, né? Agora, esse não, esses investimentos já são mais motivadores, assim, né? Já te incentiva, você já quer procurar mais, estudar mais, é, se empenhar a conhecer esse mundo do investimento, né? Tô achando bem interessante, bem E divertido, assim, uma empolgada. pergunta, tipo assim, quando a gente fala de investimento, muita gente associa que os resultados só vão vir no longo prazo. Tipo assim, é claro que quanto maior o tempo, maior o resultado que a gente vai ter, porque o tempo é o fator que vai exponenciar nossos ganhos, até na fórmula dos juros compostos a gente vê isso claramente. Então, quanto mais tempo, mais resultados. Mas você falou que começou a estudar mais ou menos em julho, que já está investindo. Você já percebeu alguma diferença, tipo assim, Já, na sua vida, nesses investimentos? na minha vida, eu tô me sentindo mais segura para investir, tô tendo mais maturidade para separar uma quantia, sempre uma quantia todo mês, porque eu não tinha isso definido, e eu tenho um norte. Para que eu estou fazendo isso agora? Então, assim, eu estou me sentindo mais madura, né, com relação a investimento. E eu sempre quis, assim, entender um pouco, porque a gente, assim, infelizmente, essa é a cultura do Brasil, a gente não tem muito, assim, essa educação financeira, né? Isso aí meio que é falho na nossa educação, assim, e eu acho muito importante. Porque, por exemplo, hoje eu me sinto, assim, segura para alguma eventualidade que acontecer na minha vida, é,
por que eu quero no futuro. Então, assim, a gente sente que está no caminho certo. Uhum, entendi. Eu ia até te perguntar sobre isso, sobre educação financeira. Se essa vontade que você teve de poupar dinheiro, se veio de você ou se você foi educada. Tipo assim, alguém te instruiu quanto a isso? Assim, na verdade, eu acho que foi mais minha vontade mesmo, assim, é uma coisa mais individual, particular minha, assim mesmo, porque eu sempre tive muito receio de dívidas, né? Então, eu nunca quis ser uma pessoa assim cheia de dívidas. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu nunca gastei o que eu não tinha. Uhum, Então, se eu tinha, eu comprava. Se eu não tinha, eu não comprava. Então, com isso, eu nunca adquiri assim dívidas muito grandes. Não tenho esse histórico de dívidas na minha vida, né? E aí, desde que eu consegui meu primeiro salário, eu sempre guardei pelo menos um pouco. Assim, eu ganhava R$ 1.000, eu guardava 50, por exemplo, né? Mas assim, só para ter uma reserva de emergência mesmo, assim, né? Mas uhum. nunca tinha nada muito claro, assim, para quê, um propósito, né? Entendi. E na convivência que você tem com as pessoas ao seu redor, não precisa especificar nome, sei lá, mas tipo assim, de família, de amigos, de colegas de trabalho. Você vê que essas pessoas elas têm esse controle financeiro ou a maioria delas não? Não, a maioria estão com dívidas, né? Assim, e por essas experiências assim de pessoas próximas e de amigos, é que eu tenho tanto receio de adquirir dívida, né? Então, assim, a maioria das pessoas, assim, são poucas as que eu sei que consegue guardar um pouco por mês para investir. Na verdade, sempre fica no negativo, sempre fecha um mês, assim, no vermelho, assim. É bem complicado, né? Mas é uma realidade. Uhum. Eu estou perguntando porque você é a terceira aluna que eu estou entrevistando, né, nesse projeto de entrevistar alunos para a gente entender mais, porque às vezes a pessoa vê a minha história e fala, mas com o Arthur é diferente, mas com o Arthur foi fácil, mas com o Arthur... Aí eu quis trazer a história de pessoas reais que também tiveram suas dificuldades, estão, de fato, mudando muita coisa, né? E para incentivar. E as outras pessoas que eu perguntei foi a mesma coisa, tipo assim, não tiveram exemplos, às vezes até conseguiam poupar, não eram pessoas endividadas, mas tipo, não sabiam como investir. Então, eu É. vejo que é um problema que não é só comigo, não foi só comigo e tipo assim, todo mundo ao nosso redor sempre tem pessoas com dificuldades, né, financeiras. E acho que para a gente é muito fácil de ver que essas pessoas poderiam ter uma vida mais tranquila, sabe? Uhum. Verdade. E hoje a gente vê isso. Quando você decidiu, você falou assim: eu percebi que eu precisava de algum investimento diferente. Como que foi isso? Você falou, a partir de um momento você começou a procurar outros cursos, mas de onde que surgiu esse insight, esse estalo? Porque você sempre investia Quando, na poupança, e aí do nada, de onde que surgiu isso? porque eu comecei a ganhar um pouco melhor e porque tem aquela história, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. E Uhum. aí você acaba não guardando dinheiro, né? Tem essa história aí que as pessoas falam que o que você ganha acompanha a sua qualidade de vida, você acaba mantendo na mesma. E aí eu não vivia isso, assim, tipo, se eu fosse ganhando um pouco mais, eu poupava um pouco mais, assim, tipo, quanto que eu conseguisse no mês, assim, e aí eu fui ficando com uma quantia que eu falei assim, e agora, o que que eu faço com isso aqui? Eu vou deixar na poupança? O que que eu faço? Ah, lembrei de outro investimento que eu fiz, foi previdência privada na Caixa. Nossa. Lembrei agora. Foi a capitalização, a previdência, porque daí eu fui conversar com o gerente do banco, o que que eu fazia? Porque eu queria investir. Aí ele falou assim, faz uma previdência, e todo mês você coloca um aporte. Né? E esse foi a primeira vez que eu comecei a juntar mesmo assim para aposentadoria. E ele falou: para sua aposentadoria. Eu falei: tá bom.
Só que, e aí eu fui acompanhando essa aposentadoria e tudo, mas aí eu falei assim, gente, por que que eu não estudo sobre isso para eu mesma decidir, né? Porque eu fui procurar um gerente para ele me explicar. E aí eu comecei a botar aqueles aportes mensais na previdência privada, mas eu fiquei com aquilo lá, que eu podia estar fazendo era outra coisa e não aquilo, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar e tudo, mas demorei muito tempo, assim, para eu conseguir sair desses investimentos. Uhum. E nessa previdência, você acompanhava os resultados que você tinha, tipo assim, para comparar com a Sim, poupança? sim, estava ganhando, estava rendendo mais. Nessa previdência lá que o gerente do banco lá colocou, estava até rendendo mais que poupança, assim. Mas tinha aquela data, né, que eu podia tirar só não sei quantos anos para frente, né? Tinha a data lá que eu podia tirar, e se eu tirasse antes, aí o desconto ia ser, acho que era 27,5, eu não lembro mais a porcentagem. Eu sei que era um desconto muito grande. E tinha outros descontos lá também e tal. Aí eu fiquei pensando, né, se não tinha alguns investimentos que renderiam também, mais, e que eu não ficasse tão presa assim a tantos anos, né? E então eu também comecei a pesquisar, assim, tipo, outras soluções, mas não tive muito sucesso, não. É que você falando da previdência privada, eu, eu tenho um monte de aluno que tinha previdência privada e sempre quando eles entram no curso eu falo, olha, se tiver previdência privada, me manda o nome que eu vou consultar e a gente vê como é que tá indo. E dessas consultas, a maioria sempre tá indo ruim. E muitos Ah, vão até pior do que a poupança, por conta das taxas. E aí, sim. tipo assim, às vezes a pessoa está investindo na previdência e o retorno é até maior do que a poupança, mas é o retorno bruto, porque com as taxas de administração, às vezes acaba até perdendo. E eu vejo que é um Ah, investimento muito comum, entendeu? uhum. Então, mas eu acho que foi aquela época que a Selic estava alta, estava, Aham, sabe? E entendi. aí deu um rendimento legal para mim, sabe, lá Entendi. Aham. na Previdência. Mas eu tirei de lá mesmo assim, porque era bom, mas não era tão bom assim, né? Igual eu pensava. Uhum, entendi. Mas eu não tenho mais esse investimento, não. Graças a Nem, Deus. nenhum desses. Agora é Sobre, só os outros mesmo, que estava no curso mesmo, só dos pilares mesmo que eu estou investindo. sobre as dificuldades que você teve. Você falou que a primeira dificuldade que você teve para aprender foi que antes do meu curso você via uma linguagem muito técnica nesse. Sim, sim. Teve alguma outra dificuldade que você enfrentou, que você. É porque assim, eu comprei um curso que mandava assim, tipo, muito e-mail, aí eu não tinha, eu trabalhava, você não tinha condições de ficar lendo aquele monte de e-mail. Aí você entrava na plataforma, era aquele monte de vídeo, aquele monte de coisa. E aí você fala, tá bom, deixa eu começar a ler aqui. Aí era um texto muito extenso, e assim, eu não achava muito, não tinha muito acesso para tirar dúvidas. Eu cheguei a ligar nos organizadores, aí eu falava, mas qual, como chama, gente? Por exemplo, Isinvest, Corretora. corretora. Qual corretora? Como que eu faço para. Tipo, esses tipos de auxílio básico, de gente que, como eu, não tinha experiência nenhuma, era importante para dar o passo inicial, né? E assim, eu não conseguia entender. Eles falam, a gente não pode dizer para você, a gente não pode indicar, e não sei o quê. E começava a falar as coisas assim. E aí eu ficava perdida, porque eu sabia que eu tinha que me matricular numa. Quer dizer, matricular não, né? Que eu tinha que Abrir a conta. abrir uma conta numa corretora, que eu tinha que começar, mas eu não sabia como, eu não sabia qual. Então eu ficava meio perdida, assim, sabe? Uhum. Não tinha nem. Assim, aí li aquele. Aí era um texto, falava assim: a gente vai recomendar para você uma ação.
Aí, beleza, deixa eu ver que ação que é. Aí eles vinham com um texto, assim, tipo de 5 páginas. Aí eu começava a ler aquilo, eu não entendia qual ação que era, não, pra poder investir. Aí eu falei assim, aí então eu achava muito complicado, assim, né? Assim, às vezes tem gente que tem facilidade, eu não tive com esse método Entendi. dessa outra experiência que eu tive. Você já foi bem mais, foi outra história, né? Tô até me sentindo um pouco especialista na área agora. Já tem pessoa te procurando sobre investimento? Então, aí tem umas amigas minhas, né, que me perguntam e tal, aí eu falo, né? Aí eu falo assim, por cima dos cinco pilares, né? Que não tem como você aprofundar assim direito, mas aí eu vou falando assim, olha, você tem que separar uma quantia por mês. Primeiro você vai fazer sua reserva de emergência, né? Aí eu vou passando aí o que eu aprendi. Entendi. Não, e é uma coisa que eu acho muito legal, tipo assim, a gente conseguir ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. A Tainá, eu estava fazendo um podcast com ela e eu estava falando, né, que quando você começa a investir, a maioria das pessoas que sabem que você está aprendendo e tal, normalmente não acredita, acha que não vai funcionar. E depois que você passa a ter resultados, que você começa a entender, muitas dessas pessoas te procuram para pedir ajuda, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu lembro que muita gente desacreditava, isso não funciona, é loteria, só serve para pessoa que nasceu rica, falava um monte de coisa. E eu decidi seguir da mesma forma. Comigo aconteceu muito parecido com você, tipo assim, eu ia juntando dinheiro na poupança desde criança, e quando eu comecei a trabalhar, eu vi aquele dinheiro parado lá na poupança e falei, não está rendendo, tem que fazer alguma coisa. E aí eu lembro que quando eu comecei a estudar, muita gente falava, isso aí não funciona, isso aí não vai dar certo, tem que ser especialista. E tipo assim, depois que você passa a entender algumas coisas, você vê que é tão básico e que tipo assim, é uma coisa simples que é acessível para qualquer pessoa, sabe? Tipo Sim, assim, não é uma coisa que é só para quem é especialista, para quem sabe economia. É lógico que alguns investimentos vão ser mais complexos, né? Claro. Tipo assim, não dá para a gente comparar investimento em ações com o Tesouro Selic. Mas o Tesouro Selic, por exemplo, você já tem um retorno melhor que a poupança. E muita gente uma, sequer conhece. sim. E uma coisa assim que eu gostei muito do seu curso é que antes eu ia em alguém que entendia para poder me orientar o que fazer. Por exemplo, aonde que eu ponho meu dinheiro? Põe na Previdência, põe na capital. Eu ia num banco para conversar com uma pessoa para ela me falar onde que eu ponho meu dinheiro. E depois do curso, eu decido eu vejo onde que é o melhor lugar para pôr. Eu estudo, hoje assim, eu tenho uma clareza melhor de ler as possibilidades, as opções e escolher entre elas. E aí eu que escolho, não uma outra pessoa que escolhe por mim, né? Então isso eu também eu achei muito, muito interessante, muito legal do curso também. Eu acho que é muito importante a gente ser independente, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu vendesse recomendações. É uma coisa que eu não gosto de fazer porque a pessoa, de certa forma, fica presa a mim. E aí, e se eu não decidir seguir? E se eu morrer? Sei lá, pode acontecer alguma coisa e a pessoa ela é dependente, ela não consegue lidar com as próprias decisões, né? E outra coisa que eu acho também, que muita gente terceiriza a culpa, sabe? Por exemplo, a pessoa vê uma recomendação, ela fala, eu vou seguir. Aí dá errado, ela fala, não, a pessoa indicou errado. Mas ela não vê que é ela que está perdendo dinheiro. Então, tipo Sim, assim, é muito fácil você terceirizar quando você erra e você assumir que você que acertou quando você segue. Porque se a pessoa indica e deu certo, a pessoa, não, eu sou um investidor, acertei. E ela não vê que não é ela, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu sempre falo com os alunos lá nas lives, não sei se você está vendo. Você está assistindo as lives ainda? Semanais? algumas eu vi, essas últimas eu não consegui. Eu tô com muita demanda aqui para fazer, aí eu não tô conseguindo, mas alguma outra eu vejo. Às vezes eu vejo depois, não ao vivo. Entendi. Porque eu sempre falo nas lives, tipo assim, eu quero que vocês sejam livres até de mim. Eu espero que em 6 meses
vocês não dependam de mim. Então, você falar que hoje consegue escolher seus investimentos e tem cerca de 6 meses que você está no curso, tipo assim, já me mostra que está dando certo, porque pior seria se você dependesse de mim 100%, né? E eu acho que isso existe muito no mercado. Acho que muita gente está começando a investir no Brasil. Muita gente assim, né? Em comparação com a população, não é ninguém. Mas em comparação com o que era antes, tem mais gente procurando. Mas muitas dessas pessoas não são independentes para escolher. Elas acabam ficando dependentes. Eu acho que não é uma coisa bacana, porque quando você vê uma recomendação, por exemplo, aquela recomendação está indo para milhares de pessoas e cada pessoa é diferente. Então não tem como você pegar uma recomendação e essa recomendação ser boa para todo mundo, porque vai do risco, vai do objetivo, vai das características da empresa ou de qualquer investimento, que eu acho que também são muito importantes, né? São. E aí, Stephanie, eu queria saber, tipo assim, depois que você começou a investir da forma certa, você se deparou com alguma dificuldade ou não? Hum, é... A minha dificuldade agora é que porque assim, eu ainda não investi na variável, mas é por conta daquela parte que a gente tem que estudar, tem que abrir, entrar, ver qual empresa que tem que está firme no mercado, pegar aquelas dicas que você passou, né? É mais por essa questão de ver aonde que eu vou colocar, porque quando eu escolher, aí eu vou separar lá um pouquinho e todo mês colocar, né? Porque eu sei que que o percentual, assim, para a gente no início, a gente estava conversando até, acho que era 80-20, 90-10, 90 na fixa e 10 na variável, para você ir entendendo como funciona, né? Então, a minha dificuldade agora ainda é a variável. Que eu acho que Entendi. ela exige mais da gente, né? Entendi. E hoje você falou que está com o tempo mais apertado, né? Sim. Entendi. Então, mas sempre que dá um tempinho assim, eu dou uma olhadinha e tal. E para manter os investimentos, você acha que é simples? Tipo assim, muita gente fica com medo. Por exemplo, você falou que investe em renda fixa hoje. Muita Sim. gente fica com medo de precisar de dedicar muito tempo para os investimentos. Como que é para você? Não, é rápido, né? Porque faço a transferência lá para a corretora e já passo a quantia para a opção que eu quero, né? Eu escolho lá, é tudo virtual, então é bem prático. Entendi. Não Porque tenho tem muita gente que dificuldade. acha que vai precisar acompanhar gráfico, notícia. Não, não, eu não faço, não. Muito mais fácil do que a gente imagina, né? É. Às vezes, assim, né? Você olha alguma coisa, mas é para variar, mais para variável que você tem que estudar mais, né? Um pouquinho sobre a empresa, para você não investir em uma empresa que não é tão tradicional assim, né? Que mais estável, né? Uhum. Então é isso, Stephanie. Eu acho que você falou de várias coisas. Eu queria que você desse uma dica para a pessoa que está passando pela mesma situação que você. Tipo assim, a pessoa está começando, está assistindo aqui a gente agora e ainda não começou a investir. O que você diria para essa pessoa? É, então, eu acho assim que hoje a maior dificuldade das pessoas é guardar o dinheiro, né? Então, eu acho que primeiro tem que criar essa mentalidade de guardar um pouco, nem que seja um pouquinho, nem que seja R$ 50 por mês. E procurar assim, por cursos bons igual do Arthur, porque assim, eu tenho experiência de outros, né, que não deram certo para mim, né, e com o Arthur ele foi bem didático, ele vai te ensinar assim direitinho para você dar o passo inicial aí para investir. Minha dica é você ser organizado, separar nem que seja um pouquinho todo mês e aprender como você vai organizar sua vida financeira por meio de cursos, né, como o do Arthur.
Uhum. Uma dúvida que eu esqueci de fazer ontem com a Gisele. Ontem eu entrevistei a Gisele, eu queria fazer essa pergunta, eu esqueci. Quando você estava aprendendo, você se sentiu perdida? Porque isso aconteceu um pouco comigo, sabe? E eu queria ver se acontece com outras pessoas também. Quando você decidiu começar a aprender. Sim, não, no começo sim. Tanto é que eu não conseguia, eu comecei a ver outras formas de investir, e aí eu vi alguns vídeos, algumas coisas falando sobre o Tesouro Selic, falando que era bom por lá e tal. Eu cheguei a colocar, tipo assim, R$ 100 para experimentar, mas eu não voltei, porque eu não fiquei segura. Mesmo eu assistindo outras coisas, eu não fiquei segura. E aí eu continuei estudando para ver se realmente era bom isso daí, porque eu não estava entendendo muito bem o que era o tesouro e tal. Mas aí hoje, depois, né, que a gente vai entendendo melhor, percebe que sim, é uma boa escolha o tesouro, né, a renda fixa, que é Entendi. muito melhor que poupança. Exatamente. Porque quando eu comecei, eu me senti muito perdido também, né? E na É, época, quando eu comecei, há 7 anos atrás, ou mais, sei lá, não tinha a quantidade de informações que tem hoje. Então, por um lado, era extremamente difícil. Agora, hoje, com a quantidade de informações que tem, eu acho que a pessoa também pode se sentir perdida, porque sim, eu ficava perdido por falta de informação, mas hoje a pessoa fica perdida por tanta informação que tem. sim. E aí é algo que eu queria. Porque, porque às vezes a pessoa tem R$ 50 para investir, aí tem tanta opção que ela não sabe para onde que ela vai. Assim, tá, eu tenho R$ 50 todo mês, aonde que eu vou colocar? Tem tanto lugar para pôr, né? E qual desses é o meu perfil? Qual desses é seguro? Que eu faço, né? Então, eu acho que a orientação, ela é muito esclarecedora, assim, a gente abre a mente, assim mesmo. Na questão do Quando, acompanhamento também, né, de tirar dúvida, eu acho sim, que também é algo que sim. eu vejo que faz A- diferença. As suas lives que você tira dúvida e que você explica, assim, os passo a passo, de como estudar a ação, de como escolher o melhor investimento, são muito didáticas, assim, bem, bem fácil de compreender. Então, para quem está aprendendo agora, para quem está iniciando, é ótimo, é muito bom. Uhum. Então é isso, Stephanie. Muito obrigado, viu, por disponibilizar De seu nada. tempo, abrir aqui o jogo com a gente. E eu tenho certeza que isso vai incentivar muitas pessoas também a investirem, né? É o principal. Ah, bora investir, galera. Então é isso. Muito obrigado, viu, Stephanie? De nada. Valeu demais. Boa tarde aí. Bom final de semana. Para você também. Valeu. Valeu.